Olá, boa noite, pessoal. Boa tarde, né? A gente vai ter a nossa live hoje ao vivo com a professora Luciana sobre o novo panorama das relações de trabalho pós-pandemia. Só tô esperando aqui que a professora Luciana tá entrando. Deixa eu só mandar aqui para ela. Dei um minutinho aqui, pessoal. Só mandar aqui para Luciana. Enquanto o pessoal tá entrando. Pronto, gente. Nossa convidada já está entrando aqui na nossa live. Oi, Oi, tudo bom, Lu? tudo bom? Como é que tá? Tudo tranquilo. Deixa eu aqui apresentar então para o pessoal. O pessoal está entrando ainda, né? Uhum. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Julia Jäger Englert, eu sou a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Monteiro Lobato. Estou hoje com a convidada Luciana Aranaldi, mestre, nossa professora na faculdade de Direito do Trabalho, de Ética, Mediação de Conflitos, né, Lu? Também Uhum. deu Direito Empresarial. Mas isso abafa o caso. Então tá. E hoje, né, a Luciana está aqui com a gente para falar um pouquinho, né, do novo panorama das relações de trabalho pós-pandemia. Então, na realidade, a gente vai ter um bate-papo, né? Aqueles que me conhecem sabem que eu sou da área processual, né, e tributária, né? Eu sou da área civil. Então, eu vou aprender contigo hoje também, né, Luciana? O que vai mudar com essa pandemia, né? Nessas relações de trabalho, a gente está vendo que está tendo muita alteração, né? Enfim, só acho que a gente pode dar uns minutinhos assim que o pessoal está entrando, né? Os nossos Mandar um alunos. beijo já para o pessoal. Isso. O Marcel, o meu colega, meu amigo, né, juiz do trabalho lá da 15ª região, tá aí, já nos abanou, olha ali, ó, já começou a puxação de Isso. saco, melhor professor impossível. Não, sim, tem que dar oi pro chefe, né? O chefe Bruno tá aí também, Tá nos bem o Bruno prestigiando. também, o chefe, O... querido chefe. A Isso. Mayumi. A Mayumi, a Jenny, a Malu, o Uhum. Alberto, também um colega nosso, professor, o professor Uhum. Marcel também, deixa eu dar um oi. Quem mais está nos dando oi? O O Michael, JP o também, JP. né, que é o João Paulo, lá de Ribeirão Preto, marido do Marcel, né, tá aqui, Perfeito. que trabalha. Então, o pessoal nos prestigia, né? Fixem o Isso é tema. muito legal. Marcel, Isso é faz um muito legal. favor, então, digita para prof. Ele está dizendo fixem o tema. Tu não queres digitar aí, a Júlia fixa? Porque aí ele digita o título da nossa live e tu clica em cima, Júlia. E aí fica fixado. Vamos lá. Ah, Claro, pode ser. a Leca, Letícia Neves, nossa professora também, lá da Rita, minha colega. Novas relações de trabalho, né? Qual é o nosso Tudo tema? bom, Lê? Quanto tempo? Deixa eu te passar aqui direitinho, então, Marcel, o nosso tema, para então fixar bem bonitinho, né? Uhum. Novo panorama das relações de trabalho pós-pandemia. Novo panorama das relações de trabalho pós-pandemia. Isso. Tá bonita, Lu, não precisa ficar Não, sorrindo. tô vendo aqui, recém lavei, você dei uma corridinha agora de tarde, sabe? Sabe aquela coisa assim, Júlia, a ansiedade começa, ó, novo panorama das relações de trabalho pós-pandemia. Eu acho só que tu é que tem que, vou ter que, Isso, já tu é que vou tem que fixar. fixar. Pronto, já tá fixado. Isso. Então, tá, deixa eu dar um beijo para Letícia também, né? Nós somos Uhum. colegas de faculdade, né, Letícia? Foi colega de Hoje, faculdade da Leca? fomos. Ela se formou um pouquinho antes, né, Que Letícia? Mas legal.
A Letícia foi monitora de uma professora minha na época, né? Uhum. Da Simone Schroeder, maravilhosa. Isso. Tá. O Marcel, eles Mas estão não vamos falar isso, debochando. né, Não, Letícia? é que Vamos aquilo medir ali, o tempo. aquilo ali o Marcel fica debochando da maturidade, beleza, nessa live incrível, porque ele se acha super jovem, mas não tem Mas- problema, tá? Aqui realmente é muito poder. Então tá. Bom, Vamos lá então, Lu. Deixa eu então tá. te. Eu vou fazer um bate-papo, né? Acho que a Sim. gente tem feito as nossas lives dessa forma, até para as Uhum. pessoas que não nos conhecem ainda, que possam conhecer a faculdade, possam conhecer os nossos professores, enfim. E o que a gente pretende hoje é fazer um bate-papo, uma coisa mais descontraída, né? Uhum. Para Uhum. que as pessoas possam visualizar, né, o que vai acontecer nessas relações de trabalho pós-pandemia, né? Então, o Pois que é. tu pode nos trazer, Lu? Né? Eu sei que tem bastante coisa. Deixa eu dar um beijo pro Cassiano também, e pro Eduardo, que estão entrando agora. Queridos, né? Nossos queridos Passo a alunos. palavra para ti, né? Então tá, Júlia. Então, Musa sempre. Aranaldi. Olha, a Bruna também, a Bruna entrou, a esposa A do, Bruna, a do esposa do Rafael, Soto. é, que foi Um dar uma beijo, palestra Bruna. lá na faculdade também, né, sobre LGPD, estou estudando bastante esse Muito tema. legal. Né? Júlia, então, né, a nossa conversa é bem legal a gente explorar esse tema, porque é o assunto do momento, né? A gente está passando por uma revolução tecnológica, né, que é a chamada a indústria 4.0, que já estava nos mostrando um cenário de mudança das relações laborais, e isso foi extremamente potencializado com essa circunstância de pandemia. É verdade. Né? E está afetando as relações como um todo, porque inclusive as nossas relações, porque nós estamos inseridas dentro do direito do trabalho, né? Como somos uma categoria especial, uma categoria diferenciada, né? Os professores, mas também temos um contrato de trabalho, com carteira de trabalho assinada, e a nossa relação também. Não sei, Júlia, eu acho que aqui ficou, tu saiu da tela para Pois mim é. agora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu acho que de repente tu virou a câmera, não? Deu, já voltou. Assim, isso. Então, nós temos alguns. Isso está afetando os trabalhadores de uma forma geral. Está afetando tanto aqueles trabalhadores que têm vínculo formal de trabalho, quanto vínculo formal, que eu digo, vínculo empregatício seletista, Sim. quanto aqueles que são os considerados autônomos, que é uma figura que a CLT trouxe agora, né? Ela incorporou a figura do Sim. trabalhador autônomo, aquele que presta serviços ou por RPA ou via constituição de MEI, né? E aquela gama de trabalhadores informais que nós conhecemos que fazem serviços esporádicos, né? Então, o que Sim, que a gente tem bastante. que a gente tem bastante. Então, o que a gente está percebendo? Nós já temos, em pré-pandemia, nós já passamos por uma questão de reforma trabalhista e de atualização da legislação. Eu não quero nem entrar na polêmica, na controvérsia, porque não é o nosso debate aqui, né? Se necessitava de atualização, se não necessitava. Eu já te digo assim um pouco da minha visão. Não tem dúvida que as relações laborais não são mais as mesmas da década de 40. Né? Com A gente certeza, não, muita coisa mudou. muita coisa mudou. A gente não tem mais aquele modelo fordista de produção, né? Como foi Exato. pensado e estruturado o direito do trabalho. Eu tenho uma professora que, seguidamente, ela vai lá na Lotec, conversa, que é a professora Carolina Tupinambá, e esses tempos ela estava fazendo uma live conosco e ela disse o seguinte, ela disse assim, olha, a CLT ela foi pensada para o casamento com comunhão total de bens, para o matrimônio com comunhão total de bens. Só que agora tem pessoas que não querem, que querem casar com separação total, que querem casar com comunhão parcial, que querem viver união estável, que querem namorar. E são trabalhadores que não se encaixam naquela conceituação específica. Né? E a gente não pode deixar completamente à margem. Então, com base já nas evoluções das relações, também porque o direito do trabalho ele acompanha muito as mudanças sociais. E com digamos assim, um avanço tecnológico que já estava em andamento, outros contratos começaram a aparecer. Aí a gente já tinha tido a regulamentação do teletrabalho,
que era algo, Exato. né, que não era totalmente regulamentado. Tinha um artigo com um parágrafo único que trazia, né, que abarcava a figura do teletrabalho. Agora ele veio regulamentado no artigo 75A. Né? Veio uma figura que é muito polêmica e ela aparece lá no direito europeu, né, que é a questão do contrato de trabalho intermitente. Né? Isso vem para dentro Sim. da legislação trabalhista também. Uhum. Né? E umas outras, sem contar em algumas figuras que também privilegiam a solução de conflitos autônoma. Né? Uma Sim. possibilidade maior de negociação Ah, de... Oi. exato, até ia te perguntar, porque isso agora a gente tem lido bastante, né? As medidas Uhum. provisórias em razão da pandemia. Então, o que mudou também? E eu te pergunto, né, Luciana, até porque, como eu te falei, não é Uhum. a minha área de atuação, então aqui o nosso bate-papo é bom, porque eu também tiro minhas dúvidas, porque a gente tem agora também as questões da medida provisória, com possibilidade de redução de jornada, redução de salário, a gente tem a possibilidade de suspensão de Do contrato de contrato. trabalho. Uhum. Então, a Uhum. gente está vendo uma flexibilização dessa Uhum. legislação seletista, né? Uhum. Uhum. Que não se falava antes, né? Ao contrário, tu falar uma redução de salário, uma redução de jornada, era uma coisa. Tinha que ter uma justificativa muito grande, era muito difícil, né, para o próprio Uhum. empregador fazer isso. E o que eu te pergunto, assim, a gente sabe que é uma medida provisória, né? Que se ela não for, não se transformar em lei, ela cai, né? Uhum. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: isso abre um precedente para que daqui a pouco a CLT traga essa possibilidade? Tá, então é uma excelente pergunta, Júlia, por quê? Porque em 2017 a gente já tá, com a reforma trabalhista, ela já trouxe um outro panorama de flexibilização. Então, os acordos coletivos estavam privilegiados em Uhum. detrimento, né, da própria legislação. Nós tínhamos antes de 2017 uma máxima: tu poderia flexibilizar não em pégios, né, não em prejuízo da parte Uhum. mais fraca. Então, a flexibilização sempre era para crescer algo no contrato e não poderia ser em prejuízo. Exato. Com a reforma trabalhista, né, e com a força, com a importância que se ganhou os acordos coletivos, e eu vou tentar ser o menos técnica possível, porque eu acho que tem um monte de gente que quer saber, inclusive, disso, né? Os nossos Exato, alunos claro. que não tiveram contato, ou um público em geral. Então, os acordos coletivos e os contratos coletivos, eles passaram, que são aqueles feitos pelos sindicatos, diretamente com as empresas, eles foram autorizados a negociar menos do que a lei dá, em Exato. algumas hipóteses. Então, em 2017, isso já tinha aberto essa janelinha e uma mega discussão, porque, ao mesmo tempo, tinha acontecido um enfraquecimento dos sindicatos. Os sindicatos que eram mantidos por uma contribuição compulsória, né, pelo chamado imposto Sim. sindical, ele perde essa contribuição compulsória. Então, os críticos diziam, é muito fácil tu querer flexibilizar via sindicato e tu enfraquece o sindicato. Então, a flexibilização sempre vai vir em prejuízo do empregado. Então, tu imagina assim, ó, isso começou em 2017 e em Uhum. 2020, no início de 2020, a gente tem toda essa situação de calamidade, essa situação pandêmica que obriga as Sim. pessoas a negociarem e flexibilizar. Porque Exato. agora a flexibilização é o seguinte: se não flexibilizar, eu não consigo manter nenhum emprego. Eu não consigo manter. Porque ficou ruim para absolutamente todo mundo. Então a Com gente certeza. sai um pouco daquele paradigma e daquele combate capital-trabalho. Porque a relação ela é simbiótica, um precisa do outro. Né? Uhum. E nós sabemos, nós estamos vendo como é que a coisa se delinea, né? Porque se de um lado nós estamos com um contrato de trabalho, de outro lado nós também entregamos, né, Júlia? Também nós Mas temos, com certeza. né? Então a gente sofre dos dois lados. E aí, o que a CLT abriu de possibilidade de uma negociação individual, ela vai privilegiando essa comunicação entre empregado e empregador. Ela quer mudar uma cultura que Uhum. até então acontecia. O que a gente começou a perceber? Que tem algumas hipóteses que se falava, assim, que já estava aparecendo, a questão do teletrabalho, né, do home office, algumas empresas Sim. que já estavam enxugando estrutura. Isso foi completamente potencializado
pela pandemia. Sem dúvida. Né? Então, algumas empresas estão percebendo o seguinte: bom, eu tive que me reestruturar para continuar o exercício da minha atividade econômica, reduzindo meu número de funcionários, mandando empregados para casa, provavelmente depois que passar a situação de calamidade, aconteça, isso permaneça. Né? Eu Então, acredito que sim também. o que estava já delineado lá em 2017, com a situação de pandemia, ela se, digamos assim, ela antecipa, mas já estava no caminho. E com tudo isso que está acontecendo, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo um avanço das tecnologias, né, Júlia? Claro. A tecnologia está avançando Muito. e tá nos possibilitando outras formas de prestação de serviços. Eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar do Zoom antes da pandemia. Ah, não, sim, agora que vieram as plataformas, efetivamente, né, de comunicação. E que facilitam, né, a vida também. Então, assim, se eu tinha... Vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar o nosso exemplo, que nós temos um contrato, somos a parte contratada de instituições de ensino superior, né? Quando eu fazia a gravação de aulas EAD, né, para uma faculdade lá para a Unisc, ou para a pós-graduação da ESA de Minas Gerais, ou lá para São Paulo, eu tinha que ir até um estúdio para fazer essa gravação. Exato. Eu agora não preciso mais. Eu gravo em casa a minha aula via Zoom. E aí tu vai discutir, tá, mas se eu estou dizendo agora, eu estou contratando a professora para 20 horas para dar um módulo de mediação trabalhista na pós-graduação da OAB. Essas 20 horas ela vai gravar as aulas. Ela tem que gravar lá 9 horas de 30 minutos. Só que quando eu gravo as 9 horas de 30 minutos, eu tenho que falar os 30 minutos, mas o ato de eu gravar e colocar o slide e tal é muito mais do que 30 minutos. Lógico. Aí tu vai começar a discutir o que remunera, o teu que trabalho não remunera. Anterior. Exatamente. Mas eu tenho uma nova realidade. Né? O que a gente está percebendo? Esses usos da tecnologia, a questão do teletrabalho, a utilização de coworkings, ele está ganhando outra visão. Aqueles que eram mais tradicionais. Né? Isso é um pouco. A gente até um pouco dessa. Eu sou mais dessa época do que tu, né, Júlia? Mas aquela coisa assim, tem que ter um escritório próprio, tem que oferecer para o cliente. Isso já não está. Já não está, mas mudou muito. Não está ganhando muita importância. Então, vai mexer com uma série de institutos. Aí tu falasse das medidas provisórias, né? A medida provisória da redução e da suspensão, ela já virou lei. Então, ela já foi convertida em lei, é a Lei 14.020, de 2020. Mas a medida provisória, lá, a primeira, 927, não. E está com uma possibilidade de não ser prorrogada. E isso está gerando um problema. E eu vou te dar um exemplo dos problemas. Por favor. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um colega que me mandou um áudio e disse assim: Aranaldi, como é que tu vais orientar as empresas? Porque se não for a questão do teletrabalho, o teletrabalho ele tem uma regulamentação na CLT que não é a mesma da medida provisória. Porque na medida provisória, o empregador te coloca em teletrabalho independente de tu aceitar, porque não tem outra alternativa. Sim, não tem opção. Na lei tu precisa aceitar. Aí ele diz assim: caducando a medida provisória, o que eu faço com as pessoas que estão em casa? Eu preciso que elas continuem em casa, senão eu vou ter que rescindir contrato de trabalho. Eu vou mandar fazer uma portaria interna dentro das empresas dizendo que elas têm que ficar em casa. Né? Lógico, porque não tem como trazer como voltar. Então, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo assim, que existem novos modelos de negócios estão aparecendo. A tecnologia está substituindo antigas atividades. Né? A gente percebe que essa questão do home office ela é muito mais polêmica e abrangente do que se pode imaginar. Porque no momento que tu coloca trabalhadores em casa, tu diminui circulação e contingente de pessoas em alguns lugares. E isso também faz diminuir a atividade dos informais. Sabe? O Felipe, por exemplo, o Felipe está aqui até do meu lado, no escritório dele, separado. Ele diz assim, cada vez que ele passa na frente do Beira-Rio, ele fala, cara, os negócios que isso aqui movimentavam em época de jogo,
E os Sim, e agora trabalhadores... que foi definitivamente, né, cancelado o Grenal É, também, né? Saiu é, hoje também. é. Então, o panorama que se apresenta é um panorama diferente. A gente já está vendo. A gente sabe, por exemplo, que na nossa área de atuação mexeu muito fortemente. E Claro, nós e deixa eu vamos te ter. fazer uma pergunta. Tu acha que esse reflexo de flexibilização que está Hum, tendo vai também, então, repercutir nas ações trabalhistas? eu Ou acho que vai. seja, no sentido de que se pegar uma relação de trabalho que tenha iniciado, enfim, ou que tenha tido alguma dessas questões, de suspensão, de Aham, redução e etc., e que daqui a pouco até, vamos pegar um exemplo, uma empresa não tenha como se reestruturar, daqui a pouco ela não vai ter como voltar aquele aquele. salário anterior daqui a pouco da pessoa. Uhum. Então eu te pergunto assim, daqui a pouco não consegue voltar e aí o sujeito acaba ficando naquele emprego com um salário É, menor, enfim. mas é E que já aí, tem. Isso. aí a grande questão é a seguinte: isso vai flexibilizar também caso o sujeito queira entrar com uma ação trabalhista e pedir para um restabelecimento de salário, enfim. É nesse... Eu vou te dizer o seguinte, já tem um projeto de lei nesse sentido, né? O Bolsonaro já está falando da Tá possibilidade tramitando. de tramitando de contratar a mesma pessoa por um salário inferior, tendo em vista a nova realidade da empresa, né? O que Exato. os trabalhistas têm medo? Os trabalhistas têm medo de que algumas empresas que não passem por essa realidade utilizem isso para Utiliza. alterar o contrato de forma ilícita, tá? Essa é a grande questão. Porque a Tá, gente mas tem. daí isso a gente consegue até. Eu já estou me colocando aqui como advogada da empresa, tá? Mas Sim, isso da empresa ou do sim, empregado, sim. enfim. Mas vamos colocar no sentido assim: se eu sou empresário e se eu quero burlar, na realidade eu vou ter que depois ter uma prova da minha redução Sim, de fluxo sim, financeiro, né? sim, Porque se eu não sim, sim, comprovar sim. a minha queda econômica, eu não vou ter Tu não como justificaria a justificar, alteração do né? contrato. Tu não justificaria a alteração do Exato. contrato. É É, eu mais sou ou da menos. parte contratual, eu já vou direto pro contrato. Não tem como mudar. Tu não... Porque assim, ó, Prova, né? o que acontece no contrato de trabalho? Quando a gente o contrato de trabalho ele também se rege pelo princípio do pacta sunt servanda. Tu tens, Exato, só que o contrato de trabalho é um contrato dinâmico, né, Júlia? Ele é exato. dinâmico. Então, como o objeto é a própria atividade humana, né? E Sim. existem no curso da execução do contrato de trabalho várias alterações. Nós Aham. temos um artigo lá que diz assim, ó, que toda alteração do contrato de trabalho que vier em prejuízo do empregado é uma alteração ilícita. Então, se tu és, por exemplo, tu és contratada como auxiliar administrativo e depois tu passa para, sei lá, secretária executiva, tu não poderia voltar para uma situação anterior, se não fosse cargo de confiança, porque essa Perfeito. alteração, ela é benéfica e ela incorpora no teu contrato, entendeu? Perfeito. Tá? Sim. Então, ela Uhum. estabiliza a relação naquele momento ali e o que vier um prejuízo é considerado ilícito. Tá, perfeito. Quando a gente fala assim, por exemplo, em redução e suspensão da jornada, a Uhum. redução da jornada ela já era prevista constitucionalmente, era possível através de Uhum. negociação sindical. Só que aí veio a pandemia e disse assim, não, isso aqui para eu manter o emprego, eu não posso ter os mesmos requisitos que eram exigidos lá na Constituição e na CLT. Os requisitos precisam Lógico. ser um pouco diferentes, né? Porque o Uhum. objetivo é a manutenção dos empregos e da atividade econômica. Né? Então, Exato. se virou para os empregados dizendo assim, tu prefere o teu contrato suspenso, o teu contrato Sim. reduzido com um período de estabilidade depois para continuar, né? Sim. Ou senão a pior saída é a rescisão do contrato. Então, eu Sim. acredito que quando as empresas forem transparentes e disserem não tem mais como voltar ao patamar anterior, não tem mais, porque nós queremos manter a atividade econômica e negociar, né? Aí nós Sim. teríamos uma abertura para que isso acontecesse dessa forma. Eu estava falando, depois eu estava pensando em alguma coisa que eu já me esqueci. Me lembrei do exemplo. Tá, eu vou te dar um exemplo, tá, Júlia? A questão das rescisões de contrato de trabalho por força maior, tá? A Tá, força ótimo. maior, a força maior, tu entende essa rescisão de contrato se por um Uhum. ato do Estado, né, ou por fato do príncipe, tu tens a extinção da atividade econômica.
Vou te dar um exemplo Sim. que poderia encaixar, que é a questão das escolinhas, tá? Sabe assim, creche Sim, sei. que é para educação infantil. Tá? Tem Sim. muitas que estão fechando as portas, estão Não, lógico, extinguindo. não tem. Não tem. Lógico, não tem. Porque Aí, não é obrigatório, né? porque não é obrigatório. Então, aí esse tipo de empresa pode discutir. Você diz, olha, eu não tenho o que fazer. O Estado tem que Claro. pagar as minhas verbas. Aí tu tem, embora não vá ser acolhido pela Justiça do Trabalho, muito provavelmente, tu tens que o fato, né, um decreto do Estado impediu o exercício da atividade econômica e isso gerou o final, a extinção da Sim. atividade, tá? Agora, outra coisa é o seguinte, tu tem empresas como a Fogo de Chão, que despediu 600 pessoas e disse que todo mundo era força maior e fato do príncipe Não, e não né? indenizou ninguém. Não, Aí aí tu diz também não, não, né? não cola. Exato. Então, digamos assim, esse bom senso é que tem que ser utilizado na legislação. Entendeu? Uhum. Não, perfeito. Eu entendo também, Luciana, exatamente como tu te posicionou. Uhum. Entendo que, claro, todo mundo está se adaptando, se readaptando, se reinventando, e a mesma coisa vai acontecer nas relações de trabalho também na questão da pós-pandemia, porque a gente tem que ver como vai ficar a situação. Como tu mesmo colocaste no teu exemplo, a gente tem setores que vão sumir, né? A gente não sabe quais são os empresários, principalmente, né? Que vão conseguir, né? Se levantar, digamos assim, dessa pandemia, né? Uhum. Eu digo isso porque a gente sai aqui em Porto Alegre, a gente está desde março, né? Desde o Uhum. dia 17 de março, com parte do nosso comércio fechado. Uhum. E a gente olha isso há tantos meses, tantos dias, e a gente não sabe como essas pessoas vão suportar. E a gente entende também que ela não tem como continuar com aquele mesmo número de empregados, e não se sabe se ela vai conseguir recontratar esses empregados, porque agora tem a possibilidade também da legislação de recontratação, né, com Exatamente. prazo Uhum. menor. Não sei se tu pode falar um pouquinho sobre essa possibilidade de recontratação, Eu vou te dizer enfim. uma coisa, Júlia, eu não peguei o projeto ainda para ler, né? Mas é Tá, justamente nesse sentido. Seria a possibilidade de contratar o mesmo trabalhador para a mesma trabalhando. função com um E salário inferior, sem o num prazo. É prazo que assim, menor. sem um prazo menor. Porque o que acontece? Se eu sou professora na Fato, tá? Sou professora na Tá. Fato, e eu sou despedida da Fato, para ser recontratada pela Fato e não gerar o mesmo contrato de trabalho, teria que esperar 6 meses para contratar. Isso. Agora parece que vai ser 90 dias. Eu também não tenho. Exatamente. Eu não tenho bem certeza porque eu ainda não Pelo que eu vi, analisei, seria né? 90 dias. Então, ele há uma diminuição nesse Uhum. prazo para não gerar unicidade contratual, Perfeito. tá? Para não Sim, gerar. porque daí eu pegaria o período todo. Exatamente, porque o que acontece? Eu vou te dizer assim, eu trabalhei uma vez num processo de um empregado que prestou serviços 20 anos para uma Aham. empresa. De 5 em Nossa. 5 anos, a empresa rescindia o Demitir. contrato dele. Ele ficava recebendo seguro-desemprego e contratavam 6 meses depois. E ele continuava prestando serviços. O que isso Lógico. aconteceu? Os quinquênios que tinham previsto nas convenções coletivas, ele tinha quase 20% para incorporar no salário. É a Uhum. pequena. É pequeno. Aqueles quinquênios que ele tinha para incorporar de 5 em 5 Uhum. anos, que levaria o salário dele a mais 20%, ele não incorporava nunca. Porque era simulada a rescisão. Entendeu? Então, eles estão agora prevendo esse prazo menor de 6 meses, lá do artigo Sim. 442, eu acho que é. Tá? Então, basicamente é essa a questão que se apresenta. Né? Sim. Não, tranquila, minha pequena aqui. Tá com Ela saudade? tem que aparecer. Mostra Não, pra ela, chama Não, ela. Diz... não, é porque ela não fica quieta dela. Quando eu tô sempre quando tá nas lives, ela resolve cantar, fazer alguma coisa. Não, Né? e tu Então estava faz dizendo uma parte. coisa assim, ó, Júlia. Tem algumas atividades que realmente isso vai impactar muito o mundo do trabalho, que elas não Uhum. vão mais existir. As pessoas que Sim, com tinham, certeza. as pessoas que tinham, por exemplo, algum tipo de preconceito com o e-commerce, Sim. elas Ah, perderam não, o isso preconceito.
Exatamente, se perderam. E até a gente comentou bastante, né? E tem lido bastante essas Uhum, alterações também do teletrabalho, que as pessoas dizem, sim. ah, não, se o sujeito vai ficar em casa, ele não vai estar trabalhando, ou vai ficar dormindo até tarde, enfim. É. E a gente está vendo que não, né? Que hoje as pessoas com teletrabalho, às vezes trabalham até mais. Né? Sim, Porque justamente por tu estares em casa, acho que a gente se cobra também nesse sentido, né? é que o teletrabalho, assim, o home office, ele tem assim, eu não vou nem entrar na questão da diferenciação do que é trabalho à distância, o que é teletrabalho, porque Aham. tem uma diferenciação assim técnica. Sim, Mas ele tem vantagens e desvantagens, o teletrabalho, né? Luciana, sou uma pessoa que eu não gosto de teletrabalho. Por quê? Porque a gente trabalha mais do que. Eu sou uma que trabalho mais do que trabalho no escritório. Né? mas com certeza, com A gente certeza. trabalha bem mais do que trabalha no escritório. Porque na realidade a gente passa 20, não digo 24 horas, mas no mínimo 12 horas em frente a um computador, ou em frente a Isso, um... isso, tu falou dos 12 horas, depois eu quero voltar para falar de uma questão dos 12 horas que vem bem nessa questão da revolução tecnológica, da indústria Sim, e 4.0, até né? uma outra coisa que com certeza aconteceu contigo também, Uhum. que a gente tinha, quando a gente tinha nossa rotina normal, né? Enfim, a gente trabalhava de segunda a sexta e tal. Hoje, a gente recebe mensagem no sábado, no domingo, é WhatsApp, ou é reunião pelo Zoom, enfim. Então, a gente vê que a gente não tem nem esse período de descanso, né? Que está previsto, né, na nossa CLT. É. E também a gente tem a própria questão de feriados, né? Que a gente passou também que tiveram essa mesma Uhum. questão de também estarmos trabalhando nesse período. Enfim, a gente sabe que a gente não tinha como sair para passear, né? Mas Sim, sim. também não quero dizer que tu estar em casa não estás trabalhando, né? É. Não, e fica difícil a questão do trabalho em casa, ele traz uma série de vantagens, especialmente nos grandes centros, né? De deslocamento, Claro. de congestionamento, de proximidade com a família, mas ele traz algumas desvantagens. A proximidade com a família também é uma desvantagem. Tu sabe que É. existem algumas doenças profissionais que são ligadas ao teletrabalho, aí se discute como é que se pode ter acidente de trabalho no teletrabalho, se existem doenças ocupacionais desenvolvidas no trabalho quando tu está trabalhando em casa, né, em home office. Sim. Dois exemplos é o alcoolismo e a Olha obesidade, só, gente. eu já ia te perguntar. A obesidade a gente já tem acompanhado, né? Porque fica muito mais fácil a gente beliscar uma coisinha como é quando a gente está É, em casa, sem dúvida é, nenhuma, né? E a gente tem visto que tem crescido bastante também, até porque eu estava brincando, eu tenho um procedimento na segunda-feira de doença, não é? aham. De estético. E o médico me comentou assim: olha, a única coisa que não parou, aumentou na pandemia, foram as cirurgias estéticas, justamente por causa da obesidade, era um dos grandes fatores, né? Sim, sim. Então, mas do alcoolismo eu também não sabia. É, Acredito que é, sim, né? Porque a bebida entra como uma forma de relaxar também, né? exatamente, né? Então tem algumas questões que são bem específicas, assim, que são legais de estudar. Quando tu vai estudar o direito do trabalho, é legal tu ficar pensando nisso. Com Esses certeza. dias a gente tem alguns leads, né, de dúvidas de clientes. Esses dias um cliente perguntou assim: ah, eu quero saber como é que se pode existir abandono de emprego no home office. Porque o meu empregado nunca aparece nas reuniões, ele não responde WhatsApp. Como é que eu faço para provar o abandono de emprego quem é que está em home office? Né? Boa pergunta, interessante. Eu também quero saber, Luciana. Não, mas é basicamente a mesma coisa. Sim, A não pessoa que aparece, está não em responde. casa, né, que não está em contato com o chefe, porque aí, na verdade, tu entra numa outra polêmica. Pela CLT, aquele que está em teletrabalho não estaria submetido à jornada de trabalho, salvo se ele for fiscalizado. Salvo se ele for fiscalizado. Se ele é fiscalizado pelo chefe, se Interessante. ele, por exemplo, tem que participar de reuniões, se responder o WhatsApp, tem que entrar na Uhum. plataforma Zoom e não o faz, o chefe manda Já e-mail, pode ele ser. não responde, ele está em falta injustificada. Aqueles dias podem ser descontados e se for mais de 30 dias pode gerar o abandono de emprego.
né? Ah, que interessante, isso não sabia. Então, são uma série de questões que vão surgindo. E a gente estava, sabe, Júlia, quando a gente começou, eu dei uma estudadinha, né, para ver o que, que a gente ia comentar aqui. E essa questão da revolução tecnológica, como está mudando as relações Uhum. laborais, de algumas coisas que existiam anteriormente que não existem mais. Esses dias eu Sim. estava lendo um artigo e um professor estava dizendo o seguinte: olha só, na minha época, os ídolos da Fórmula 1 eram o Piquet e o Ayrton Senna. Aí eu disse: Deu uma trancadinha aqui no teu. deu? Voltou? Deu, voltou. Tá. Aí a foto do carro do Nelson Piquet era um adesivo, assim, ele era patrocinado pela Olivetti. The John Players Nossa, Special. os nossos alunos não sabem o que é Olivetti, cara, era máquina de escrever, sabe? Não, Patrocinava a era Fórmula 1, verdade. estava na Fórmula 1. Então, tem um estudo que diz que em 20 anos a Rafa vai estar trabalhando em coisas que não existem hoje. Né, Com Júlia? certeza, com Atividades certeza. que sequer existem hoje. A gente não pode. Imagina o seguinte, ó, há um tempo atrás, todo mundo falava mal do Felipe Neto. Olha o que é o Felipe Neto e o que ele estimula de crianças que querem ser youtubers, que é uma nova profissão. Mas com Né? certeza, com certeza. A Hoje tu gente. pergunta para uma criança e eles te respondem isso. Que É, querem ser então, youtubers. eu quero ser. E aí, eu até tive uma vez uma aluna que escreveu um TCC da proteção do trabalho do menor nos youtubers. Ela fez um estudo sobre E que, isso, né? e que é Porque interessante, né? alguns Algum pai pais tá que explorando. exploravam. Exatamente, tinha Sim. até uma menininha, ela trouxe um caso, era de uma menina que era fitness, uma criança, sei lá, tinha Ah, eu 10 sei quem é. anos, sabe Uhum, quem eu sei é? quem é. E Sei. era o caso dela, eles estavam discutindo, ela e a Dani dizendo, meu irmão quer ser youtuber, né? Então, a gente vai falando que esse avanço da tecnologia já afetou as nossas relações, Com mas é certeza. muito engraçado, né? Porque a gente está vendo greve de trabalhadores de aplicativo, de modelos de negócio, né? Que Porque são chamados. aumentou o trabalho para o outro lado, lógico. E Aqueles que essa, podem, né? claro, e esse tipo de trabalhador não tem vínculo formal de emprego. Uhum. Sabe? Esse tipo não tem. Então a gente tem outras relações que estão aparecendo por aí. E provavelmente essas relações não vão se enquadrar na CLT. A gente vai ter que analisar. Não quer dizer que esse trabalhador não tem que ter uma tutela. Ele vai ter que ter uma tutela do Estado. Sim, Mas ele vai ser regulamentado de uma forma completamente diferente. Né? claro. Uma outra questão, assim, que eu acho bem legal trazer assim, a baila, né? Quando a Uhum. gente fala de direito do trabalho e nas disciplinas, eu sempre costumo indicar um monte de filme e tal, né, para entender toda essa dinâmica. Você sabe, tu sabes que tem uma disputa entre os Estados Unidos e a China sobre a tecnologia 3G, né? Sim. Uhum. 5G, desculpa, sobre a 5G. tecnologia 5G. E aí, o que se discute? O que se discute é o seguinte, que essa guerra por essa tecnologia, ela vai precarizar ainda mais os trabalhadores. Mas essa precarização vai chegar também nos trabalhadores intelectuais. Vai chegar em mim e Mas, X. com certeza vai. Porque nós já sentimos um pouco isso, né? Então, Já, sei. os muito ricos não vão sentir. E aí ele falou, eu estava lendo, tem um professor, um sociólogo da USP, o Ricardo Antunes, ele escreve um livro chamado O Privilégio da Servidão. É um livro muito bom, né? Ele é muito enfático, assim, porque ele fala do cyber, como é que é? Dos cyber escravizados, ele fala dos novos precarizados, ele fala Uhum. da classe média que entra nessa questão da precarização. Sim. E ele estava falando da escravidão digital, de um modelo de negócios, né, de um sistema de trabalho que tem na China, que chama. O sistema de trabalho é 996. Sabe por quê, Júlia? Não. 996 é o seguinte: eles trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, digitalmente. Tá? Puxa. E, e aí tu disse, cara, quando a gente está em home office, nós somos Sim. demandados a qualquer hora, nós somos demandados no final de semana, nós somos Exato. demandados, né? Às 9 horas da noite, ai, desculpa, não, é só para te ver, tu não precisa responder agora, tal, mas Exatamente isso. É só para não esquecer de cobrar é, amanhã, mas eu estou mandando hoje meia-noite. então são algumas questões que vão se apresentar e que vão ser um desafio.
Eu não Sim. tenho dúvidas. A legislação anterior, tá? Olha aqui a Andréia ali dizendo. Exato, Deia, mesmo. Exato. Tipo nós agora, a gente está se É, citando como exemplos, né? é. Hum, Então, nós estamos passando por isso, por uma reinvenção, uma, uma pressão para a produção, né, Júlia? Para a produção de exato, conteúdo, né? exato. De estudo, Sim, de informação. Eu te digo assim, tem vezes que eu estou extremamente cansada, exausta. Né? Esses dias uma amiga minha falando, disse, cara, chega de noite eu quero assistir alguma coisa muito idiota para resetar a minha cabeça, porque é eu muita, tenho feito muita... a mesma coisa, Luciana, se É, te consola. Eu é tenho assim, assistido assim, aqueles seriados que ninguém nunca ia assistir na vida, é aquele que eu tô assistindo, para sabe? Só para pelo resetar. menos desopilar. É. Exato, Então, total. assim, eu acho que nós estamos. Vai ser mais difícil para a gente, a nossa, Uhum, digamos assim, a nossa geração, do que para aqueles que sim. estão entrando no mercado agora. Para eles vai ser mais Ah, sim. fácil absorver essas diferenças, essas realidades. Acho que o contrato de trabalho, como ele existia, não existirá mais. Vai ter que ter uma É, adaptação da legislação. A é gente fala verdade. muito agora da tutela do trabalhador, não Uhum, necessariamente do trabalhador subordinado clássico sim, seletista, né? Mas tu tem que ter uma tutela geral dos trabalhadores, do MEI, do autônomo, né? sim. Do empregado também, mas cada um com as suas particularidades. É um pouco, acho que era isso, assim, né, Júlia? Não Sim. sei. É que na realidade, assim, a gente sabe que tá mudando, né? Vai mudar, mas efetivamente, né, é a incerteza que a gente vai seguir, né, Luciana? A gente não tem como dar uma certeza exata daquilo que vai acontecer, né? Até porque ainda não temos uma bola de cristal, né? É. Mas com certeza a gente tem esse sentimento de mudança, sim. E eu também entendo que muita coisa vai permanecer também. Tem o lado bom, né, Uhum, de nós nos reinventarmos. A gente vê que a gente tem capacidades extras, né? uhum. Mas o meu único receio é que a gente acabe suprimindo muito também os direitos dos A trabalhadores, gente né? tem, eu sou, tu sabe, Júlia, que eu estudo bastante a questão da negociação, da humanização Uhum. das relações. Ontem na live com a Michelle da psicologia foi Sim, sim. excelente. A Uhum. gente discutiu bastante isso, porque tem os dois lados, né? Ao mesmo Uhum. tempo que a tecnologia, ela nos aproxima, ela faz com que a gente se veja, que Uhum. a gente consiga disponibilizar conteúdo muito bom, gratuito para as Com pessoas. certeza. Tem Uhum. algumas coisas assim que a gente estava falando ontem com a. Eu estava falando ontem com a Michelle. Chefes que nunca foram acessíveis, participando de reuniões, né? É No verdade. celular, com as pessoas vindo assim. Por exemplo, estou falando Uhum. contigo, que é minha chefe, embora a gente tenha mais intimidade, mais contato, mas tu imagina para um colaborador que não sabe a tua casa, a tua filha, tá ali, isso Exato. humaniza mais as relações. Mas com Mas de certeza. mas, de outro lado, tu tens despedimentos. Olha a Claudine ali. Tudo bem, Mano, bem, Claudine? Né? Clau. Tu tens despedimentos via pop-up, né? A Uninove Exato. despediu professores via pop-up. Exato. Despedimentos por e-mail. Aí tu tem Sim, várias também. pessoas, né? Os professores de academia foram demitidos por e-mail. Tem várias situações, né? Então a gente vê os dois lados da moeda. Eu acho que o direito do trabalho, ele é um direito humanizado, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que diminuir essa distância entre empresário e empregado, porque os dois estão Uhum. no mesmo barco, né? Então aí a gente vai trabalhar com um monte de figuras, tu vai trabalhar com compliance, tu vai trabalhar com ética empresarial, tu vai trabalhar com cultura empresarial e tal. Mas as relações mudaram. As relações mudaram, nós Uhum. estamos trabalhando. O empregado não é mais o mesmo de antigamente, nós somos muito mais esclarecidos. Os empregados conhecem os seus direitos, né? Eles reivindicam, e há um interesse na manutenção de bons contratos. E as pessoas vão ter que desenvolver novas habilidades, né, Júlia? Não adianta. Sim, com certeza. Não adianta. Eu não sei se tu segue, eu tenho Twitter, eu quase nunca publico nada no Twitter, mas eu uso muito para acompanhar, assim, notícias
notícias e tal. Sim, só para ver as notícias. Uhum. Isso, para ver as notícias. E eu me impressionei com uma professora que ficou, uma senhora de 60 e poucos anos, né? Que ela passou uma noite inteira preparando a aula e ela não conseguiu entrar no sistema e dar aula para os alunos. E ela se emocionou muito, disse que estava com muita saudade, que não conseguia, e uma aluna printou e aquilo viralizou. Sim, porque vai passar, inclusive, por isso, por uma necessidade de educação digital, né? Sim. Vai Porque passar por a isso. transmissão desse sentimento, né, é muito complicado. Então, não tem dúvida. Tudo, absolutamente tudo mudou. O que eu posso te dizer, só que eu falava para os alunos, eu disse, a gente está aqui, vocês estão conectados no YouTube, conectados no Instagram, de vez em quando com um sinal ruim na sua residência, sem luz, assistindo aula no celular, todas as dificuldades que se tem, mas nada supera, né, o contato humano e aquela possibilidade de olhar em sala de aula. Né? Eu digo, a gente sente muito essa falta, né? Até porque nós trabalhamos sendo professores com essa parte de comunicação e o olho a olho, aquela conversa que nem eu brinco até na correção da prova, não é a mesma coisa, né, na forma digital. A gente teve que aprender também a lidar. E da mesma forma que eu digo assim, que para nós ainda é fácil, a gente também tem professores que tiveram mais dificuldade, né? Até porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que chega e sai entrando em qualquer plataforma, um aplicativo, enfim. Então, eu acredito também que o pessoal tá buscando, né? Como tu falaste, informação, tá buscando novas habilidades e com certeza essa mudança vai permanecer. Né? A gente vai ter em todos os muita âmbitos, coisa. Né? Em todos os âmbitos, com certeza. Em todos os âmbitos. Eu agora, na semana que vem, vai ter uma live do... Eu tenho... A Letícia até, inclusive, vai entrevistar o meu irmão, que é juiz do Tribunal do Júri de Rio Grande. E ele vai falar sobre plenário virtual, né? E a gente legal. e a gente tem falado muito, tu sabe, né, Júlia? A gente tem falado muito sobre essa questão da virtualização das audiências e tal. E ele vai falar, só que ele diz assim, eu não tenho nenhuma rede social, como é que eu faço? Aí eu falei para ele assim, eu vou te treinar, porque eu vou te dar a rede social da Lotec, tu vai ter que entrar, tu vai ter que fazer, tu vai ter que gravar o vídeo. Ele, eu não sei, eu tô nervoso. Eu disse, olha, Fernando, se tu faz júri virtual, tu vai saber fazer uma live. Vai saber fazer uma live. Não, tranquilo. Porque até isso, saber mexer nessa tecnologia é um exemplo de como as relações mudaram. E a gente vai colocando, né, no âmbito do direito do trabalho, maior flexibilização, maior contratação intermitente para atender demanda específica. Isso vai ter uma precarização maior dos contratos. Né? Necessidade de se aprender novas habilidades, especialmente de comunicação e habilidades que envolvam o uso da tecnologia. Na nossa área, a gente já viu. Nós vamos ter que saber mexer em Blackboard, nós vamos ter que saber mexer em Zoom, nós vamos ter que saber gravar aula, Google Meet. Sim, são todas as plataformas que estão em alta agora. O Zoom, como tu colocou também no início, né, Luciana? São novas ferramentas hoje que a gente vai utilizar para trabalhar, sem dúvida nenhuma. São ferramentas que vão ficar, né? Não é algo que surgiu agora, mas que as pessoas conheceram agora, né? Porque a maioria dessas plataformas já existiam. Só que agora, com essas mudanças, elas vão permanecer, sem dúvida nenhuma. Porque também facilitaram algumas coisas, né? Então, não que a gente não queira mais contato pessoal, né? Ao contrário, a gente está sofrendo com isso, né? Mas algumas coisas, sim, vão alterar, com certeza. E vão perdurar, né, Luciana? Vão perdurar. A gente só espera que não tenha tanto prejuízo, né? A gente espera que não, né? Que não tenha tanto prejuízo, mas que teve uma reinvenção. E quem conseguir acompanhar, porque não dá para ficar lamentando o passado. Né? Não adianta. Não, jamais. É enfrentar a situação. É enfrentar a situação e buscar. Porque a tendência é que venham outras ondas de revolução tecnológicas e mexa ainda mais com aquele emprego tradicional. Eu tenho lido algumas coisas a esse respeito, Júlia, e até mesmo a questão assim da expectativa de vida ser maior
há Uhum. uma tendência de que as pessoas também não fiquem mais tantos anos fazendo só a mesma coisa, tendo exatamente a mesma profissão, né? Eu já tenho 23 anos de formada. Eu, de vez em quando, eu me pergunto, seguirei no direito o resto da minha vida? Já tenho estudado outras áreas, né? Porque Sim, tu pensa, daqui a pouco essa roupa aqui não está me servindo mais. Eu tenho, no mínimo, mais 30 anos sim, de vida produtiva. Será que não sim. dá, não tem espaço para começar de novo? E aí a gente tem que se despedir de certos preconceitos, né? Tipo assim, É tô verdade. velha para começar de novo. Ah, não, não. Não, mas tu sabe É. que até tu trouxe essa questão e eu atendi até uma cliente amiga agora, recentemente, e a gente falou justamente sobre isso. Ela tinha Uhum, uma profissão X, ela foi por uma área, foi ser empreendedora, aí agora veio essa crise, ela disse, bah, Julia, não fechou e eu vou voltar pro que eu uhum, era, uhum, né? Só que agora eu quero ver como eu vou fazer. Porque ela tinha um uhum, cargo executivo altíssimo, uhum. enfim. E hoje esse cargo executivo, eu não preciso mais ir até São Paulo, eu não preciso mais Sim, ir até o local. E ela disse assim, agora eu tenho que ver como eu vou voltar para esse mercado, que sim. mudou, né? E Uhum, ela não pegou esse acompanhamento que a gente está vivenciando, né? Ela ficou sim. parada nesse momento. Então, Uhum, se a pessoa não criar essas habilidades, não for é. atrás, mas eu acredito que pode mudar, tá, Luciana? A qualquer momento a gente pode mudar. A gente Não tem pode, né? idade. É Não verdade. tem idade. É. É. Então tá, Júlia, não sei. Tu acha que tem mais Era alguma isso? coisa? Não, acho que É seria isso, isso, né? nosso bate-papo. Foi muito legal, né? Como sempre, Pois é. né? Falar contigo é um Não, é prazer. verdade. Eu que, Tu mesma sabe, né? coisa, A que gente tá morrendo de saudade. saudade. É verdade. Assim, eu Não. disse, eu tô louca para encontrar meus profs, né? Os meus aluninhos, né? Todo mundo, a gente tem feito muita reunião Uhum, online, né? uhum. Mas nada como o Como- presencial, um carinho, né? Um olho no sim, olho. sim, como contar um olho no olho, contato físico, um abraço, né? Dizer, ai, que saudade que a Exato. gente Isso eu tá, acho que a né? gente é o que a gente mais vai sentir, tá sentindo falta, né? Porque eu digo, nem aperto de mão a gente não pode É. dar, né? Então é bem triste. Ontem, e eu me sinto, não sei se aconteceu isso contigo, só fazendo essa Hum, observação. Ontem eu estava atendendo um cliente e tive que ir num órgão público. E uhum, aí eu sei que no local era formado, mas só tinham homens no local. E eu uhum. digo, normalmente a gente já dá um aperto de mão, né? Daí eu disse assim, pois então, né? Daí eu culto chegar com o bracinho assim, a mulher, Sim, eu me com o sinto muito cotovelo. estranha ainda. É, é, Daí eu, é, disse, eu é, só disse é. assim, ó, gente, não cumprimento por causa do coronavírus, né? Mas Sim, se sintam, né, cumprimentados e abraçados. tal. É. Exato, Eu, mas é uma situação também que já mudou, né? Então eu disse assim, eu quero ver como é que vai ser esse nosso. Quando a gente puder tocar de novo, pois né? é, Vai ser é. bem Olha ali interessante. as queridas, os nossos A queridos Dani, a alunos ali, Carol, o Cassiano, Cassiano a Azuleika também nos Zuleika, mandou. a A gente está. Bruna. E eu particularmente, eu tenho que falar aqui, Júlia, porque essa disciplina de mediação, ela era uma disciplina que eles iam amar presencial, que tinha um monte de Mas sem dúvida. simulação. Eu disse, ai, gente, pelo amor de Deus, né? É uma pena. Mas Tentei fazer, nada que a gente não possa fazer assim que voltar. A gente marca aqui, a gente faz claro, um uns, intensivão, como é claro, que eu vou dizer, uma imersão uma jurídica. imersão. A gente faz Não, uma até imersão daqui a assim, pouco a gente pode começando pensar em alguma coisa nisso no mesmo. Daqui a sábado pouco de meio. manhã, a gente se tranca lá na Fatos, larga eles só domingo de noite. Eles vão ver, de tanto que eles Ó, vão quem simular. sabe? Por que não? Então tá, Tá gente. bom? Luciana, então, como eu estava te dizendo, Beijo. prazerzão estar Todo contigo. meu. Quero te desejar um excelente final de semana. Obrigada por estar nessa Obrigada para ti sexta-feira, também, final de querida. tarde, com a Tamo aí, tamo gente aqui juntos, na sempre juntos, faculdade. Sempre, tá? né? É, Obrigada a todos vocês também que participaram aqui da nossa live. Ela vai ficar disponível no IGTV. Certo, gente? Um certo. beijo, Lu. Um beijo, Beijo, pessoal. Julia. Muito Tá? Bom final obrigada. de semana. Um beijo aí no Pra ti pessoal. também. Beijão. Tchau, Tchau. tchau. Beijo, beijo. Beijo. Vou ver se tem reunião.